doenças, essas mais recentes que tá acontecendo muito agora, síndrome de pânico, depressão, ansiedade e tal, ela é fruto de uma contradição entre esse cérebro mais primata e a razão, e assim, bate, acaba... Porque parece que esse cérebro primata não consegue interpretar as coisas que estão acontecendo aqui, e aí sente uma ansiedade por alguma coisa que ele queria te defender lá na caverna, e aí ele sente aqui nesse mundo e tu fica ansioso. Vamos lá. O que acontece? O que é a ansiedade? É você trazer para agora algo que pode acontecer no futuro. É você ampliar para agora algo que possivelmente pode acontecer. Mesmo se esse possivelmente seja 0,1%. Mas quando você potencializa por uma situação não real, aí você fica ansioso. Você entra em depressão. O que é a depressão? Você olhar para o futuro e ver que está repetindo o passado. Como já dizia Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Quer dizer, o que é isso, cara? O depressivo, ele olha para frente e não vê nada de novo além do que ele já viveu. E sendo um passado ruim. Uhum. E a depressão, ela vai cada vez mais se agravando até que muitas vezes a pessoa entra em suicídio, cara. Mas a depressão pro cérebro é um mecanismo de defesa? Não. Não é? É uma falha. Porque a realidade não é aquela. Mas lembra? ele acha que tá se defendendo, Sim, né? É isso que eu quis dizer. Porque tá dentro da cabeça dele. Então vamos lá. Pandemia. Então vamos lá. Lembra que antes da gente entrar no ar, a gente tava falando de São Paulo, não é isso? Uhum. Aí lembra que eu falei lá dos 100, 300 ônibus que pegou fogo? Uhum. Então vamos lá. Quando eu tô lá sem a mídia, sem a televisão, sem o rádio e tudo mais, o que eu vou ver da minha realidade? Eu vou ver o que está acontecendo na minha janela, no caminho do meu trabalho. Ou, se você pegar o cara da caverna, saindo da caverninha dele, indo caçar, você vê aquela realidade. Então você aceita que aquela realidade está ali e está tranquilo. Então vamos lá. A gente conversou que naquela época dos ataques do PCC, lembra disso? Que a gente falou que foi acho que 2004, 2005, alguma coisa assim. Contabilizaram acho que 300 ônibus que pegaram fogo aqui em São Paulo. Lembra disso? O pessoal de casa deve lembrar que está assistindo. Eu não vi nenhum ônibus pegando fogo. Só que, aí você disse, o pessoal lá em Porto Alegre pensa o quê? Quando chega em São Paulo, alguém vai te arrancar a roupa do corpo. Sim. Não é assim? Uhum. Por quê? Porque a janela que ele vê é a janela dos fatos acontecendo como se fosse muito próximo. O que aconteceu com a pandemia? Imagina todo dia, você vê pessoas morrendo e pessoas sendo enterradas. Imagina a angústia para o cérebro conviver com um negócio desse. Todo dia ele vai amplificar, ele vai acreditar que aquilo está na porta dele e ele vai entrar em pânico. Sacou? Ou seja, ele não percebe que... Não estou dizendo que você vai enfrentar o vírus, que você não vai usar máscara, que você não está nem aí para nada, que o vírus não existe, nada disso. Mas, se você... O que é a depressão? É focar o negativo. Nós estamos com quase 300 mil mortes e mais de 11 milhões de pessoas que sobreviveram. Então, a gente tem aí o quê? 95%, é isso? 95%, né? De 12 para 300 dá 5%. Então a gente tem, das pessoas que deram entrada no hospital, 95% sobreviveram. Dá um alívio, vejo. Porra, é um número bom pra cacete, né? 95% das pessoas que foram hospitalizadas, fora aquelas que tiveram sintoma... Eu fiquei em casa. E ficou por exemplo, né? Aquelas que... A minha esposa, que eu falo que é Highlander, ela pegou e não teve nem febre. Nem febre. Eu fiquei internado 15 dias. Botei oxigênio lá no nariz e tal. Tive que botar lá, né? Surtei e tal. Mas eu fui parte dos 95%. Então imagina se você falar para você, olha, 95% das pessoas que dão entrada no hospital sobrevivem. Qual que seria a minha relação com a pandemia? Ser diferente daquela que fala, cara, todo dia eu tô vendo o caixão, todo dia eu tô vendo... É que o pessoal fala assim, não, mas eu conheci tem um parente meu que morreu. O meu sogro morreu na pandemia. Mas quantas pessoas da minha família não morreram? São milhares que não morreram. Então, quando você foca no negativo, o seu organismo vai entrar nessa loucura de a morte está muito próxima de mim. É o que sente o depressivo. É o que sente a pessoa extremamente ansiosa. O errado está muito próximo de mim. Mais uma vez,
Eu não estou dizendo que a pandemia não existe, que o vírus não causa Sim, morte, mas é como a subconsciente. minha cabeça vai enxergar. Então, dependendo de como está a minha janela, dependendo de como está a imagem, imagem é como eu falei, o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então você mostra que você tem lá tantas mortes, né? E aquilo parece que está muito próximo de mim, eu posso perder a racionalidade, lembra de novo do cérebro basal? Em vez de eu vou seguir a minha vida e vou tomar cuidado. Eu vou tomar cuidado. A gente falou de 95% das pessoas que vão para o hospital sobrevivem. Fora aquelas que não foram contabilizadas, que nem foram para o hospital. Que simplesmente pegaram o vírus e se curaram. Você joga isso para mais, normalmente é vezes 15 pelos estudos que tem. Então a gente está tendo uma letalidade anual de quanto que foi? Foi 200 mil, não é isso? 200 mil até o ano passado, 200 para 2 milhões, para 240 milhões, é 0,1. Então, a letalidade está sendo de 0,1%. Ou seja, num ambiente de 240 milhões de pessoas, a gente está tendo 0,1% de taxa de morte. Então, se eu olho por esse lado, eu falo, eu não vou me apavorar, eu não vou me congelar, eu vou respeitar o vírus, eu vou entender o vírus e eu vou me proteger. Agora, se eu jogo, eu estou muito próximo desses 300 mil pessoas que morreram, cara, eu entro numa paranoia. Por isso que tem muita gente se suicidando. Não estão dizendo. Acho que foi... Não sei quem foi aí. Não sei se foi o Meirelles. Você é um amigo, Meirelles, né? Acho que foi o Meirelles que falou que 2 amigos dele se suicidaram. Eu não sabia disso. 2 humoristas aí, eu sei que... Não sei se foi o Meirelles. Eu sei que foi um cara do humor que falou assim, eu conheço 2 caras que suicidaram. Ninguém vai falar das pessoas que se suicidaram nessa época de pandemia. Que entraram em depressão. Que perderam tudo e destruíram a família inteira. Porque, cara, parar a vida não é só a morte. A depressão para a vida. O estresse para a vida. Adoece. Acaba com a família. E isso tudo começa aqui. É como você vai ver a batalha. Lembra de novo? Quantos atos que aconteceram durante a história da humanidade que mudaram situações completamente perdidas, mudando aqui, cara. Mudando aqui. Quantas vezes você ficou com vontade de fazer alguma coisa e alguém falou pra você, você não pode. Você é mulher, você não pode. E a pessoa fala isso? Você é homem, você não pode. Você é pobre, você não pode. Você não nasceu na capital, você não nasceu em São Paulo. Você tá no Brasil, você não pode fazer. Ninguém da tua família fez, você não pode. Isso também vem do trauma dela também, ela falar isso, né? Vem. Como eu falo, às vezes a pessoa nem tentou, mas ela compra a crença do outro. Sim. Você não pode. Você não pode. Vê se o pessoal tá falando, eu já ouvi, Ricardo. Vê se alguém já falou assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Sabe por que você não vai conseguir? Porque ninguém nunca conseguiu na tua família. Porque para conseguir precisa ter diploma. Você não vai conseguir porque você é mulher, porque você é homem, porque você é pobre, ou porque você não tem talento. Você não tem talento. Você não vai conseguir. Agora, merecimento. Merecimento é engraçado. Porque o merecimento, é difícil alguém falar assim, você não merece, né? Mas muitas vezes a gente fala pra gente mesmo. Muitas vezes a gente fala, eu não posso porque eu tenho filho, eu não posso porque eu sou velho, eu não posso porque eu sou novo, eu não vou conseguir porque eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir porque eu não tenho um diploma. Agora o merecimento, ele tá escondido em a gente permitir que os outros façam e nós não. Por exemplo, a menina é bonita. Mas eu não vou chegar nela, ela vai me dar um fora. Eu quero vender para aquela empresa. Mas eu nem vou ligar. Eu acho que eles não vão me atender. Eu vou brincar com aquele... Não. Acho que eles não vão me receber. E a gente vai se podando. E a gente vai dizendo que não. E a gente vai acreditando que a gente não pode, que a gente merece, que a gente não consegue. Sacou? Quantas vezes você já ficou com vontade de ligar para alguém e falou, acho que não vão nem me receber? Quantas vezes você já pensou em levantar a mão e dar a resposta? Quantas vezes você falou assim, às vezes você tá no seu show, alguém quer vir participar, a pessoa fica, mas não vai. Você já viu isso? Em show, você olha, você fala, esse cara tá afim de subir, mas não vai subir. Porque ele se sente menos do que os outros. Por que você se acha menos que os outros? Por que você acha menos merecedor? Alguém sobe no palco, alguém vende pra aquela pessoa que você acha que é intocável.
alguém chegou nas pessoas mais lindas desse planeta. E muitas vezes você vê que não são tão lindas assim, que nem você. Feio pra caramba. A Beatriz deve ser gata. Entendeu? Mas você foi lá e acreditou. Você entende? Então, a gente tem muito disso, cara. O mundo vai falar pra você. Você não pode, você não consegue, você não merece. Existe uma terapia e impacto pra você conseguir se libertar disso. Quer aprender, Pedro? Claro. Eu aprendi na marra isso aí. Será que eu ensino, Real? Eu não ensino, não. Será? Pô, como é que é agora? Eu tô curioso pra caralho. Vê se o pessoal quer de casa aí, o Caio. Se o pessoal quer. Muita gente falou que já falou não, tipo, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo. Fala alguma coisa aí, Caio. Pelo amor de Deus, tá acordado? Porra, só nós dois ficar falando aqui, o cara dormiu, cara. Caio dormiu. Acorda, Caio, porra. Bota o soundboard. Acorda aí, Caio. Vamos ver. Olha lá. Nossa. E aí, diga aí. Bom, pessoal, vamos ver se o que eles respondem aqui. Não falaram nada. Tem um pequeno delay aqui até o pessoal responder, tem um então. delay. Então vamos delay aqui. Não, mas você pode ter certeza que o que acontece. Vamos ver os próximos aqui. Peraí, deixa eu Cada um vai ser 3 horas. Calma aí que eu vou fazer o negócio aqui. Então vamos lá. Pra você que já falaram pra você que você não pode, que você não merece, que você não consegue, tem uma terapia de alto impacto que eu usei em mim. Porque, cara, eu estudo esse negócio há 20 anos, cara. A primeira quebra que eu tive de padrão foi há 20 anos. E até hoje eu acordo com essas crenças, com essas regras, com o mundo, com a sociedade botando o dedo na minha cara e falando assim, Ricardo, você não pode, você não merece, você não consegue. As crenças limitantes estão em ti ainda? Tu sente elas? Não, claro. Só que eu tenho uma técnica para me libertar delas. Você quer aprender? Quero. Então vamos lá, você vai ser o mundo, porque o mundo vai falar para mim, Ricardo, você não pode, você não merece, você não consegue. Beleza? Mas você tem que vir com ira. Você fala isso com ira pra mim, tá bom? Você vai falar assim, ó, você não pode, você não consegue e você não merece. Tá. Decorou já? Aham. Vamos testar, vai. Ricardo, você não pode, vai. Eu posso falar assim, ó, Ricardo. Não. Tem que ser com ira. Tá. E apontando o dedo, vai. Tu não pode! Eu gostei que... Aí, gaúcho, é tu? Tu não vai conseguir! A bombate, calma! Não vai conseguir! Peraí! Tu não vai conseguir! Guri, peraí, guri, calma. Tu não pode, tu não vai conseguir! Pera, calma. Tu não vai conseguir! Calma, eu sou um teste. Todo dia você chega nessa merda, não funciona! Agora vai, agora valendo. Então vamos lá, eu gostei desse aí. Eu quero o gauchão da fronteira. Aprendi com a minha mãe. Eu quero o gauchão. Ela falava isso pra mim. Eu quero gostei desse tu. Gostei do tu. Gauchão da fronteira com as duas, né, a faca enfiada no chão ali. Pera aí. Eu achei que você tava fazendo a terapia já, que era rir de mim. Não. Ela Calma. não tava funcionando. Não. Calma que agora eu vou fazer. Então, quando o mundo... E você aprende isso de casa, que agora você vai aprender. E tem linguagem não verbal aqui também. Vamos ver se você pega. Então vai. 3, 2, 1, aí você vai, beleza? Então tá vai. Bem. 3, 2, 1. Tu não pode, tu não vai conseguir. Qual é a outra frase? Você não merece. Então vai desde o início. Ricardo, você não pode, você não consegue, você não merece. Pode, você não consegue, você merece. Grita. Ricardo, você não pode, você não consegue, você não merece. Vai. Ricardo, você não pode, você não consegue, você não merece. Você não pode, você não consegue, você não merece. Foda-se. Você não pode. Foda-se. Vai lá e faz. Taca foda-se. Gastei mais energia que tu. Chega e faz assim, ó. Foda-se. Foda-se. E vai lá e faz. Você tem que tacar um foda-se quando o mundo fala que você não vai conseguir. Só que, Ricardo, e se é o meu patrão que tá falando isso? E se é... como é que eu faço se ele estiver no meio de todo... Aí tem uma variação. Que você vai fazer assim. O pessoal já deve ter... Que você vai falar pra si. Então vai de novo. Ricardo, você não pode... Mas é o patrão, é o chefe? É o chefe falando. Você não consegue, você não merece, você é um traste, você é um bosta. E você sabe que o cara tá errado, entendeu? Tá bem. Então vem. Aí, presta atenção. Então você fala as 3. Ricardo, você não pode, você não consegue, você não merece. Vai, 3, 2, 1. Ricardo, você não pode, você não merece, você não consegue. Ricardo, olha pra mim. Você não consegue, você não merece, você não pode. Você viu que eu taquei o foda-se aqui? Eu foda-se em libras, ó. Só assim, ó. Foda-se. É só ombrinho. Sacou? Você só dá um foda-se pra dentro de você. Você fala assim, sim, senhor. E fala assim, foda-se. Todo dia tu faz assim, então quando tu acorda. Todo dia. Todo dia quando eu acordo, eu olho no espelho e falo assim... Eu vou fazer isso. Foda-se. Tá. E eu vou fazer o que eu quero, cacete. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer isso. Você vai ver. É libertador, cara. É libertador. Sabe que pro Deriva... Quando você estiver numa reunião, você vai encontrar... Guarda esse negócio da deriva. Você vai falar agora. O cara... Você só fala assim, ó. Então por dentro você tá com foda-se. E você fala, ok.
vai lá e faz, e mostra que você consegue. O que é da deriva que você faz? Não, pra deriva sempre que eu passo o dia inteiro pensando, eu vou cancelar, vai ser uma bosta, eu sou horrível, nem vou tentar, vou avisar pro Caio cancelar os convidados, mas aí eu pego o Uber e venho pra cá. É isso aí. É isso, tem que Mas tacar o todo foda- dia essa voz de merda na cabeça. Mas é autossabotagem. Isso todo mundo tem. Olha que legal você ter falado isso. Você tem, eu tenho. Então as pessoas de casa não vão ter? Cara, você é profissional da voz, você é profissional do humor, você é profissional do entretenimento, você tem isso. Eu tenho também. É engraçado que tu falou que eu sou profissional, eu penso, o que ele tá falando? Não sou nada. É. É muito louco isso. Mas é. É porque a gente tem sabe o que é isso, cara? Síndrome do cachorro vira-lata. É muito louco isso. As pessoas parecem que não permitem que pessoas parecidas com elas se deem bem ou se destaquem. Você tem que ser sempre só um replicador de alguém. Você tem que ser imitação de alguém. Você tem que ser baseado em alguém. Quer dizer, você não pode criar, você não pode fazer, você não pode ser a mente criativa. As pessoas querem que você seja só curador. Você seja faz a curadoria. Vai passando... Você cata e, eu peguei aqui, peguei ali. Quando você fala, não, eu criei, a pessoa... Você entendeu? Uhum. As pessoas parece que não aceitam. E aí jogam a crença delas pra você. Uhum. Como assim esse cara fez isso? Não, ele não pode fazer isso. Como assim? Ele não imagina. Por quê? Porque ele mede a vida do outro com a régua dele. As pessoas normalmente medem a vida do outro com a sua régua. Isso tem os dois lados que é ruim. Primeiro que você vai julgar o outro pela tua régua. E o outro, às vezes você vai tentar medir a sua capacidade com a tua... na reação do outro, no resultado do outro. Eu não posso disputar com você, eu tenho que disputar comigo. Uhum. Eu nunca vou ser o Arthur. Nunca, ninguém pode ser mais Arthur Petri do que Arthur Petri. Porque o que você leu, o que você viveu, o que você batalhou, o que você superou, é só você que fez isso. Eu nunca serei Arthur Petri, nunca. Do mesmo jeito que você nunca será Ricardo Ventura, porque eu fiz a minha vida, construir até aqui. Eu tenho que ser melhor do que eu. Nunca melhor do que tu. Se eu mirar em você, eu tô fracassado, eu vou perder. E muita gente faz isso, né? Faz. Mira no outro Mira cara. no outro. Uhum. E aí não vai dar certo. Quantas vezes você já ficou ansioso por uma decisão que ia acontecer? Às vezes uma DR que você teve com a... Como é que ela chama? Beatriz. Com a Beatriz, ou então um contrato que você ia fazer, ou alguma coisa judicial. Você fala assim, caraca, como é que vai ser esse negócio? Meu Deus, não sei o que eu vou ter que falar lá com a diretora, eu vou ter que falar com não sei quem. Aí quando aconteceu, você falou, só foi isso. Uhum. Mas isso é um mecanismo de defesa do cérebro basal. Não, isso é o transtorno. Ou seja, porque o natural seria o quê? O basal, ele só enxerga naquilo que ele vê. Entendeu? Tipo assim, vamos lá, a tartaruga tá lá, né? Aí você põe lá um pedaço de carne pra ela fala, carne. Você tira a carne, ela não vai ficar deprimida porque não tem carne, você entendeu? Não existe mais a carne. Uhum. Pro réptil, ou seja, pra estrutura mais basal, ele não sente ansiedade. Ele não se deprime porque não tem comida ou porque tem comida. Ele fala, eu tenho que comer, eu tenho que beber. Se você botar uma maçã, ele vai falar assim, nossa, uma maçã. Você tirou a maçã, beleza, não tem maçã. Tá tudo bem. Uhum. Agora, o ser humano, quando é o córtex, ele fica lá. Mas será que eu vou morrer? Mas será que o emprego é meu? Será que vão gostar de mim? Falar em público, cara. Eu dou treinamento para falar em público. A maioria das pessoas que que chegam até mim e falam assim, cara, eu tenho fobia para falar em público. Não tem. Qual que é esse? O que as pessoas têm? As pessoas simplesmente não sabem fazer. E aí criam um monte de monstros na cabeça dela. Uhum. A pessoa chega até mim e fala assim, cara, eu tenho uma fobia de falar em público, eu não sei falar em público, eu não sei o quê, babapá. Eu falo assim, você, quando olha para os pertences da feijoada, você tem fobia de fazer feijoada? Não. Você não sabe fazer feijoada, né? Mas isso... Você para em paranoia perguntando por que o feijão não gosta de mim, né? Por que o toucinho não vai com a minha cara? Ou seja, não existe fobia de fazer uma feijoada. Você não sabe fazer uma feijoada. Uhum. Falar em público é a mesma coisa. Não existe fobia em falar em público. A pessoa não sabe falar em público. Mas nesse caso não existe um elemento de aceitação social, exclusão social, medo de não ser aceito pelo grupo. E onde está isso aí? Pois é. Tá aqui. Isso é real? Não. Isso está na cabeça da pessoa. Não vão gostar de mim.
Eu vou ter branco. Mas e se eu não souber falar? Mas você entendeu? O que é ansiedade? É um momento futuro que não existe e eu ponho na minha cabeça como existisse no momento atual. Olha que loucura isso, cara. Sim. Mas nesse... Loucura eu tô dizendo assim, olha o quanto você botar um pé pra trás e pensar nisso, o quanto eu me preocupo por algo que não existe, que é improvável, que a porcentagem é mínima de acontecer, mas eu amplifico como se tivesse a um passo de aquilo acontecer. Você entendeu? Então, a primeira coisa que eu faço, por exemplo, lá no Extreme Speaker, eu ponho a pessoa pra falar e ela nem percebe que ela tá falando. Aí eu falo assim, vocês acabaram de falar. Ah, meu Deus! Quando a nota vem a fobia. E aí quebra ali uma fobia em 40 segundos. Tanto é que eu falo, eu quebro a fobia de falar em público em 40 segundos. Eu sempre achei que a fobia de falar em público tinha a ver com alguma coisa do passado e quem se destacava era atacado. Não tem nada disso. Nada. Às vezes pode até... Cara, mesmo quando a pessoa fala assim, ai, mas riram de mim. Será que riram de você? Porque o Rian sabe disso. Eu faço uns testes lá, né, Rian? Cara, eu faço uns testes. Tudo que pode acontecer num palco, eu faço lá no treinamento. Aí a pessoa fala assim... Mas você fez isso. Eu falo assim, e por que eu fiz isso? Porque você não estava gostando de mim. Eu falei, não, eu só fui cagar. Ah, então você saiu da sala porque você foi cagar? É. Eu achei que você não estava gostando de mim. Eu tenho isso bastante no meu show, quando alguém levanta e sai, eu levo o pessoal, fico puto. Então, mas acaba comigo. Cara, o cara pode ter ido atender o telefone, a mãe pode ter morrido, o cara deu uma caganeira. Ou não tá gostando mesmo. Ou mas cara, o não estar gostando é uma de 200 opções. Por que eu vou pensar na pior opção? Sacou? E se ela for verdade, foda-se também, né? Foda-se, porque uma levantou, quantas ficaram sentadas? Sim. Puta, por que a gente sempre foca no negativo? Mas a ansiedade é focar no negativo, é isso que eu tô falando agora. Ansiedade é você focar no negativo. E isso é uma coisa que meio que implantou-se. Sabe aquele grupinho é tipo assim... eu tenho medo. Então, se você tem medo, eu me agarro ao cara que não tem medo. Então, vamos 3, 4, 5 pessoas se juntar porque nós temos medo e cria-se uma verdade que é só para aquele grupinho que tem medo. Sacou? E muitas vezes quem sabe fazer gosta de guardar na manga os truques de como você se libertar disso. Você entendeu? Me parece que é natural do cérebro humano focar no negativo. Eu acho que não. Eu acho que o natural é como a criança nasce. A criança não tem medo de nada. Você não viu aquelas criancinhas na Índia abraçando cobra? Já viu isso? Não. Porra, se você procurar por aí, ó. Criança na Índia abraçando cobra. Criancinha abraçando jiboia, cara. Entendeu? Eu sei de vários fatos, as pessoas em casa devem saber disso. Várias crianças morderam aranhas, assim, aquelas aranhas cabeludas e botaram na boca. Porque a criança naturalmente não tem medo de nada. É a gente que põe medo para as crianças, cara. Você vê criancinha botando a mão na cara do pitbull e fazendo assim, ó. Põe aí criança brincando com pitbull. Agora você põe a mão. Quer ver, ó? É isso aí, ó. Menina encantadora. Será que é esse? Ela aí já foi traumatizada ali. Ela já foi picada. Tem que pegar uma. Isso aí não adianta. Tem que ser criança brincando com... quer ver? 2 irmãos... Ó, esse aí, ó. Esse aí, ó. Esse aí. Olha lá, criança brinca com cobra piton. E se você pegar, tem umas criancinhas, assim, muito pequenas, cara. Muito pequenas. Bebês, assim. Se você, de repente, botar lá, bebê brincando com piton. Por quê? Porque não botaram na cabeça dela que aquilo era perigoso. Cara, ela deitada, cara, parece uma boia lá. Olha lá. Se você catar uma criancinha, numa, sei lá, aqui 3 metros de altura, né? Ela tiver 1 aninho, e você fala assim, vem, ela vem. Ela confia em você. Pula, ela vai pular. Sacou? A criança, normalmente, ela não tem a crença limitante, cara. Ela sempre tem a crença possibilitadora. Ela sempre acredita que tudo é possível. Sacou? Tanto que nas aulas de teatro eles nos ensinam a tentar voltar para essa criança para ser criativo, para ser confiante. Existe um estudo que, sabe, aqueles estudos, como é que chama aquela da Inglaterra lá, que os caras ficam, que os caras são malucão, né? Que os caras ficam 20, 30 anos, né? Sabe? Tipo, me fala uma televisão americana, inglesa, tipo, como? A CBS ou NBC, sei lá. Uma dessas aí. BBC. Ou Discovery Channel, sabe aquelas coisas meio... Ah, sim, sim. Os caras fazem uns... Não sei se você já viu. Os caras fazem uns testes, tipo assim... Essa família foi observada durante 30 anos. Os caras têm uma paciência, cara, que é impressionante. Aí cataram um grupo de crianças
e fizeram testes criativos com elas. 100% foi considerada criativa. 100% foi considerada criativa e lúdica. Até os 4 anos. Aí ela entra na escolinha. Aí, dos 5 aos 10 anos, fizeram o teste. Quando elas entraram na escolinha, dos 5 aos 10. Aí caiu para 70%. Aí dos 10 aos, antes de chegar na faculdade, caiu para 40%. Saindo da faculdade, 10% foram consideradas criativas. Ou seja, você no natural, você é criativo. Você tem muito mais crenças que te limitam do que crenças que te possibilitam do que te limitam.